Pessoal, a dica de hoje é o verbo preferir, um dos verbos mais frequentemente cobrados na regência verbal. A regência verbal ela envolve uma gama de vários e vários verbos, tá? Ele é apenas um dos mais cobrados e que frequentemente aparece aí nas questões de concurso. Preste atenção. É muito frequente que no bate-papo diário, que na linguagem coloquial, se construa a frase, se construa a oração com o verbo preferir, da forma que você vê aqui no quadro. Ó. Prefiro muito mais verdades do que mentiras. Do ponto de vista gramatical, essa construção está equivocada. Ela diz respeito ao preceito gramatical da regência verbal. Qual é o problema? O problema é o verbo preferir e a nossa necessidade natural de todo brasileiro de enfatizar tudo. Quando a gente conversa, sempre tem aquela necessidade de enfatizar as comunicações. Nunca se está com sede, se está morto de sede. Nunca se vai meramente até o banheiro, você vai caminhar léguas até o banheiro. E é dessa necessidade de enfatizar, às vezes sem necessidade, as comunicações, que acontece esse erro aqui. Tá? Então, se eu digo, ó, prefiro muito mais verdades do que mentiras, qual é o problema para a regência verbal dessa construção? Primeiro, a significação do verbo preferir. Quando se emprega o verbo preferir, você emprega com que sentido? Por gostar mais ou por gostar menos? Por gostar mais, certo? Então, o verbo preferir é um verbo que expressa a ideia de preferência, de predileção em si mesmo. Então, não há a menor necessidade, do ponto de vista gramatical nem semântico, de você enfatizar a sua preferência colocando nenhum advérbio de densidade. Então, prefiro mais, prefiro muito mais. Qualquer reforço para esse verbo é, no mínimo, pleonástico, no mínimo desnecessário. A primeira coisa para você consertar o verbo preferir, para você empregá-lo corretamente em construções usuais, é evitar qualquer reforço adverbial. Então, nunca diga prefiro mais, nem prefiro muito mais, nem prefiro antes, nem prefiro a beça, nem prefiro 5 vezes mais. Quando você opta pelo verbo preferir, já fica clara a sua ideia de predileção já. Não há por que você enfatizar dizendo que prefere mais ou que prefere antes uma coisa a outra. Bom, sintaticamente falando, preferir é um verbo transitivo direto e indireto. O que isso significa? Ele vai ter dois complementos. Um sem preposição, que vai ser o objeto direto, e um com preposição, que vai ser o objeto indireto. Tá? O que é que eu prefiro? O que eu prefiro é o objeto direto. O que surge como primeira resposta, a primeira pergunta natural que eu faço para esse verbo, vai ser o meu objeto direto. O que eu prefiro são as verdades. Então, verdades aqui vão exercer nessa oração função sintática de objeto direto. Então, eu prefiro verdade. Repara, não prefiro muito mais verdade. Eu elimino o reforço adverbial e digo apenas que eu prefiro verdade. Tudo bem? Na sequência, o que vai acontecer? Aparece agora o objeto indireto, e é nesse ponto que se comete outro erro. O verbo preferir não vai admitir que você empregue nem que, nem do que. A única preposição que esse verbo exige é a preposição a. Então, quando você gosta mais de alguma coisa do que de outra, você diz que prefere uma coisa a outra. O objeto indireto do verbo preferir, ele vai ser regido pela preposição a. Apenas a preposição a e não dá mais. Então, na frase original, a gente tinha, prefiro muito mais verdades do que mentiras. Você eliminou o reforço adverbial, que era desnecessário, tirou o que e o do que também era desnecessário, e ficou, prefiro verdades a mentiras. É isso aí. Quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa, e não mais uma coisa do que outra coisa. Você não reforça isso com advérbios, nem emprega nada que não seja preposição a. Tá bem? Então, ok, e até a próxima.